Sejam bem-vindos a mais uma aula revisando o Direito Civil. Direto aqui do curso Legal em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos retomando os nossos estudos sobre a pessoa. Nós vimos na aula passada, referentemente à pessoa natural, e vimos que a pessoa natural é aquele ser humano que nasce de uma gestação feminina com vida. Então, olha que interessante a pessoa jurídica, olha que conceito bacana, olha que coisa mais, vamos dizer assim, inusitada o direito criou, né, em relação à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, então, não é um ente tangível, como ser humano. O ser humano está aqui, está acolá. A pessoa jurídica, ela existe, ela atua na órbita do direito, mas ela não é tangível, ela não tem uma existência física, né? Então, o direito criou para ela toda uma particularidade, né? Então, nós podemos dizer que pessoa jurídica é aquela pessoa criada por lei, né, que o direito empresta personalidade, cujos objetivos estão presentes nos seus atos constitutivos. Muito bem, está aí o conceito. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, é uma pessoa criada por lei. A pessoa jurídica, então, não é uma criação da natureza, por isso ela não é pessoa natural, ela não é uma coisa divina, ela foi criada pelo homem. Então, o homem, a partir da legislação, criou essa pessoa jurídica. E aí você vai dizer o seguinte: professor Durval, então a pessoa natural, eu posso considerar que esta pessoa vai ter esta personalidade a partir de quando? A partir do seu nascimento com vida. E a pessoa jurídica, quando é que ela adquire a personalidade? Quando é que o direito dá a ela essa personalidade? O direito dá a ela a personalidade, ou empresta a ela a personalidade, quando ela tem o seu registro dos seus atos constitutivos no cartório competente. Então, vamos retomar pensando o seguinte, rápido. O que é a pessoa jurídica, então, conceitualmente? Então, a pessoa jurídica é aquela pessoa criada por lei, que o direito empresta personalidade. Não veio de Deus, não veio do divino. Quem dá personalidade, quem dá vida a esta pessoa jurídica, para que esta pessoa possa exercer suas atividades na órbita civil, é justamente o arcabouço legal. Aí você vai dizer o seguinte: quais são os objetivos da pessoa jurídica dentro desse conceito? Isto é, como é que ela vai desenvolver esta personalidade no mundo? Há uma limitação? Sim, há uma limitação. No tocante à pessoa jurídica, a forma dela exercer essa personalidade está inserida nos seus contratos sociais. Então, o contrato social da pessoa jurídica vai prever justamente a que ela está destinada, quais são as suas finalidades. Esse contrato social, no caso específico das sociedades, enfim, das fundações, ele tem lá o seu contrato, né? No caso, por exemplo, de outras pessoas jurídicas, será uma legislação. De qualquer forma, nós podemos dizer que todas as pessoas jurídicas, né, a personalidade dela é emprestada. Então, os objetivos dela estão inseridos ou num contrato ou numa legislação que vai garantir a ela, que vai possibilitar a ela exercer todas as suas atividades no âmbito civil a partir justamente dessas disposições do contrato social. E nós vamos ver daqui a pouco o perigo que é quando ela exerce essas atividades fora desse contrato social. Mas nós vamos ver isso daí daqui a pouco. Então, nós temos aí o conceito de pessoa jurídica para que nós possamos, então, avaliar esta pessoa jurídica. A partir de agora, ela vai nos acompanhar em todo o mundo do direito civil, principalmente na parte de direito de empresa, né? Então, é muito importante que, nesse momento, nós fixemos bem o que é, então, a pessoa natural, que nós já falamos agora há pouco, né? Que, então, é aquele ser humano nascido de uma gestação feminina, né? E que a personalidade dele vem justamente do seu nascimento com vida. Enquanto a pessoa jurídica, a personalidade dela é dada por uma lei,
ou é dado pelo registro do seu ato constitutivo. Então, ela passa a poder atuar efetivamente na órbita civil. Então, nós vamos verificar também que esta personalidade da pessoa jurídica está adstrita, está limitada tecnicamente ao quanto estatuído nos seus contratos ou na própria legislação que a criou. Então, vamos lá, pessoal. Então, feitas essas considerações, nós vamos passar agora para a natureza jurídica. Antes de iniciarmos esse tópico, eu sempre gosto de trabalhar com vocês o seguinte: professor Durval, por que é que eu tenho que aprender natureza jurídica? Não basta só o conceito para que eu possa saber o que é a pessoa jurídica? Eu digo sempre o seguinte, olha, veja só, como é que eu posso conhecer alguma coisa se eu não conheço a história dela? De onde é que aquela determinada coisa teve a sua gênese? Isto é, quem a criou, que modo foi criada, né? Então, essa natureza jurídica é justamente isso daí. Não é? Quando o mundo do direito, não é, começou a pensar a pessoa jurídica, não é? A sua gênese dentro da nossa área, dentro do nosso mundo jurídico, quando é que ela começou a ser pensada? Então, a pessoa jurídica, a constituição da pessoa jurídica, teve, ao longo dos tempos, alguns estudiosos que trabalharam lá no comecinho em relação a ela. Os primeiros estudiosos foram os canonistas, né? Quem são os canonistas? São aqueles estudiosos ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto é verdade que o próprio nome já diz canonistas. Essa expressão vem de cânon. Cânon, do grego, quer dizer obrigação. Cânon, do grego, quer dizer determinação. Cânon, do grego, quer dizer regra. Então, se você for observar, o código canônico. Então, vai estar lá, primeiro cânon, segundo cânon. Ao invés de ser primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo, nós temos primeiro cânon, segundo cânon, e aí sucessivamente. Então, vejam só, estas pessoas que começaram a estudar, eles trabalhavam o quê? Sempre trabalharam com a figura divina muito presente, com Deus muito presente. Então, qual foi o pensamento dos canonistas? Eles disseram o seguinte, olha, quem dá vida ao ser humano? Deus. Deus dá vida ao ser humano, Deus dá a ele uma alma, Deus dá a ele a possibilidade de exercer essa sua personalidade a partir de uma coisa que Deus lhe dá. Teologicamente, nós usamos a expressão alma, e o direito usa a expressão personalidade. De qualquer maneira, essa alma, essa personalidade, vem do nascimento com vida. E os canonistas disseram o seguinte, eu não posso conceber, eu não posso crer que essa pessoa jurídica possa ser uma coisa de Deus. Não é. Ela é uma ficção do homem. Ela é uma ficção do homem. E como é que o homem cria essa pessoa jurídica? O homem cria essa pessoa jurídica a partir da lei. Então, esta ficção, esta criação do homem, lembrando que os canonistas são católicos. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte, se Deus dá vida ao ser humano, o que dá vida à pessoa jurídica? A pessoa jurídica, o que dá vida é a lei. Mas nós nunca podemos esquecer que o ser humano está aqui. O ser humano chora, o ser humano ri, o ser humano tem uma vida, né? E a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica é uma ficção legal. Para você que está em casa, eu gostaria de perder aqui 10 segundos da minha aula, né? E recomendar a você uma leitura, quando for possível, nas férias, né? Que é o Noam Chomsky. Noam Chomsky é um judeu norte-americano, um pensador, que ele trabalha muito essa questão no livro chamado Verdades, Mentira e Democracia. Então, o que ele fala, o Noam Chomsky? Ele fala que, hoje em dia, só uma parte da aula, o direito dá muito valor à pessoa jurídica. Muito valor, em detrimento da pessoa natural. Isto é, no mundo atual do direito, a pessoa jurídica, em tese, tem muito mais direitos do que o próprio ser humano. Então, segundo Noam Chomsky, ele observa que estas pessoas, estes pedintes, estes párias da sociedade, né, estas pessoas que estão aí marginalizadas, elas têm uma vida.
elas nasceram, elas foram crianças, elas choraram, elas tiveram sonhos, elas existem, estão aqui conosco, e o direito não dá qualquer valor a elas. Entretanto, o direito dá um valor tremendo a uma pessoa jurídica que sequer existe. Ela é apenas uma ficção legal. Então, Noam Chomsky, que é um filósofo, ele faz todo esse exame, que eu acho até muito bonito, né? Porque a gente, às vezes, transfere muitos direitos à pessoa jurídica para a pessoa jurídica que nem existe, em detrimento, às vezes, de pessoas que estão aqui, empobrecidas, que tiveram sonhos, que existem, que sofrem, que choram, e realmente estão aqui conosco, né? Então, vejam lá. Então, eles falaram, olha, ficção legal, é uma criação do homem através da lei. Depois nós tivemos 2 outros estudiosos, o Jerk e o Zitterman. O que eles falaram? Eles falaram o seguinte: qual foi a teoria deles? A teoria deles em relação a essa gênese da pessoa jurídica. Eles disseram o seguinte: a pessoa jurídica é, sim, uma ficção legal, mas, olha, ela é uma realidade objetiva. Ela está entre nós. Então, o que eles fizeram? Eles afastaram um pouco a ideia dos canonistas de que a pessoa jurídica é uma ficção dos homens criada por lei e disseram o seguinte: negativo, a pessoa jurídica existe efetivamente. A pessoa jurídica está aí. A pessoa jurídica contrata, a pessoa jurídica, enfim, exerce as suas atividades. Essa pessoa jurídica, ela realiza negócios jurídicos, ela tem toda uma atuação na órbita civil, então tem nome, enfim, tem história, então assina. Então, esta pessoa jurídica tem uma realidade objetiva, ou seja, efetivamente ela está entre nós, a pessoa jurídica. Então, olha que interessante, nós temos aqui, no primeiro momento, o quê? Em linhas gerais, um conflito das teorias, um conflito dos canonistas, que diziam que a natureza jurídica, que a gênese, né, desta pessoa jurídica estava relacionada a uma ficção, a uma criação do ser humano, a uma criação do homem, através da lei, por intermédio da lei. Enquanto Jerk e Zitterman diziam o seguinte, que não, negativamente, é possível até que isso aconteça, mas ela tem uma realidade objetiva. Procuraram demonstrar que essa hipótese é muito mais poderosa do que essa. Ela está entre nós. Só que, se nós pensarmos bem, na realidade, ambos estão corretos. Tanto a teoria da ficção legal dos canonistas, como a da realidade objetiva, tem a sua sustentação, porque, na realidade, é isso mesmo. A pessoa jurídica é mesmo uma criação da lei. Ela não veio de Deus, ela não nasceu de um ventre feminino. Em contrapartida, ela também tem realidade objetiva. Você observa hoje as pessoas jurídicas, o poder que tem no mundo. Você observa hoje que a pessoa jurídica hoje ela é efetiva. A pessoa jurídica hoje movimenta a economia. A pessoa jurídica que contrata, a pessoa jurídica que demite, a pessoa jurídica que produz, enfim, que cria oportunidades, que presta serviços. Então, eles disseram o seguinte: olha, e se nós fizéssemos o seguinte, nós pensássemos numa regra 3. Então, foram estudar, não é? Estudaram, enfim, e pensaram o seguinte: vamos criar, então, uma nova teoria, a teoria institucionalista de Ariô. Não é? O que Ariô pensou? Ariô pensou o seguinte: olha, dentre outros, né, mas principalmente ele, a pessoa jurídica é uma ficção legal, mas também é uma realidade objetiva. Professor Durval, qual é a sua opinião, sinceramente? A minha opinião é que a mais acertada realmente é a institucionalista. É aquela que congrega, não é, as duas coisas, formando uma coisa mais próxima aí a nós, né, ao nosso dia a dia. Aliás, é bem um aspecto aqui justamente da ciência: a tese, a antítese e a síntese. Então, sempre quando você tem a tese, a antítese e depois a síntese, é importante dizer que essa síntese, muito provavelmente, estará mais próximo da realidade do que a tese e a antítese.
Não estou dizendo que sempre acontece, mas na maioria das vezes, justamente, isso daí é possível. Bom, eu gostaria aqui de fazer uma parte rápido para que nós pudéssemos dar uma olhadinha no artigo 45 do Código Civil Brasileiro, justamente para nós trabalharmos essa questão. Então, vamos lá. Então, vamos verificar o que ele está dizendo aqui. Ó. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, que nós vamos ver daqui a pouco, que são essas, como? Com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Daqui a pouco nós vamos ver mais algumas considerações a ser feitas a partir daqui, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, isto demonstra que tudo isso que nós falamos até agora foi o quê? Foi repetido, foi reverberado no Código Civil Brasileiro. Como? Dizer o seguinte, que a pessoa jurídica está entre nós, que a pessoa jurídica existe, tanto é que existe que tem uma parte do Código quase que inteiramente dedicada a ela, e até mais do que isso, né? Dentro dessa linha de raciocínio, ainda que ela seja uma ficção legal, ela também tem uma realidade objetiva, né? Posto que, dentro dessas considerações, ela justamente nasce para o direito, ela justamente tem essa gênese para o direito, o quê? A existência legal dela, do registro do seu ato constitutivo no cartório competente. Muito bem. Outra informação importante. Professor Durval, por que preciso classificar? Eu sempre tive muito essa pergunta dos alunos da graduação, no sentido de que por que é necessário classificar? Aliás, aqui vai uma parte muito engraçada para quem dá aula, né? Quem dá aula prepara toda a aula, quem dá aula estuda, né? Enfim. E ele nunca vai imaginar que, ao chegar em sala de aula, ele vai se deparar com uma pergunta dessa de aluno. Professor Durval, por que classifico? Não é uma pergunta dentro do mundo do direito, né? Por que classifico? Então, o que nós podemos responder a ele? É lógico que aí fica fácil, porque eu fiz mestrado em Direito, então nós estudamos lá a ciência da metodologia, a metodologia de ensino. Então, por que nós classificamos? Nós classificamos para auxiliar o estudo daquilo que nós estamos avaliando. Então, vamos lá. Se você chegar e falar o seguinte, olha, estude essa sala de aula. Mas assim vai ser difícil. Mas se eu conseguir classificar, isto é, aproximar o que é semelhante e afastar o que é divergente, fica mais fácil. Então, por exemplo, ao colocar solteiros de um lado, casados de outro, São Paulino de um lado, corintiano de outro, palmeirense na tarde, santista do lado de cá, enfim, loiro, moreno, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Fica mais fácil a classificação. Então, a classificação é um método de estudo que aproxima as coisas que se assemelham e afasta aquilo que é divergente. Então, esta classificação nossa, nós vamos estudá-la em duas órbitas. Em relação à órbita de atuação da pessoa jurídica, isto é, qual é o limite, ou seja, onde é que ela vai exercer as suas atividades, e depois em relação, né, à estrutura interna. Então, nós vamos estar avaliando estas duas coisas. A primeira classificação que nós fazemos, que é muitíssimo importante, não só para estudo atual, mas também em relação a todo o curso de Direito, e é uma coisa que vai lhe perseguir durante toda a sua vida jurídica. O que é, então, esta pessoa jurídica? A pessoa jurídica, como é que ela atua? Então, a primeira atuação da pessoa jurídica é no direito público. Isto é, esta pessoa jurídica, qual é a órbita de atuação dela? A órbita de atuação dela é pública. A órbita de atuação dessa pessoa jurídica é para todos nós. Ela não tem uma visão específica, ela não tem uma visão de um negócio, ela tem uma visão de um povo, ela tem uma visão de uma civilidade, ela tem a visão de um coletivo. Então, por isso, nós usamos a expressão pessoa jurídica de direito público. E nós temos aí dois tipos de pessoa jurídica. A pessoa jurídica de direito público externo, não é, que nós estudamos muito em direito internacional. Aqui, quem são essas pessoas jurídicas de direito público externo? São os países, são os organismos internacionais, como a ONU,
como a OEA. Então, são esses organismos, são essas organizações internacionais, são estes estados internacionais que compõem o quê? Todo o campo de atuação das pessoas jurídicas de direito público externo. No campo na órbita de atuação da classificação da pessoa jurídica, nós também temos a pessoa jurídica de direito público interno. São os estados, né, os municípios, a União, o Distrito Federal, enfim, estas pessoas são pessoas que a órbita de atuação dela é justamente o quê? No âmbito público. E elas não estão fora do nosso país. Negativo. Elas não são estranhas, elas estão aqui. Elas são parte integrante da nossa nação. Então, nós começamos lá pela União, depois nós temos os estados, depois nós temos os municípios, o Distrito Federal, enfim. Este ser, né, esta pessoa jurídica de direito público, a órbita de atuação dela é o quê? É para o povo. Ela fornece os serviços essenciais para que aquela coletividade, para que aquela civilidade possa o quê? Possa conviver socialmente. Então, o interesse dela é um interesse, a órbita de atuação dela é uma órbita de atuação muito social. Então, a gente tem que deixar sempre claro isso daí. As pessoas jurídicas de direito público, tanto externo como interno, têm uma órbita de atuação diferenciada, que não pode afastar dos seus ideais. Quais são os seus ideais? Os ideais sociais. Então, esse é um ponto que nós não podemos deixar de esquecer. Depois, nós temos, justamente, dentro dessa questão da órbita de atuação, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado. Então, aqui, pessoal, nós começamos a trabalhar já pessoas jurídicas, com toda aquela disposição que eu falei para vocês, com toda essa questão de natureza jurídica, conceitual, mas que não mais vão atuar no social, vão atuar no campo do direito privado. Por isso que são chamadas pessoas jurídicas de direito privado. Em linhas gerais, ela não vai ter um viés social. Em linhas gerais, ela não vai ter uma posição somente social, por exemplo, como nós temos com as pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, nós vamos começar com as associações. Na realidade, a gente tem um pouquinho de confusão, fala assim, nossa, associação, mas a associação não é sociedade. Aqui nós temos que, eu costumo dizer sempre o seguinte, que isso é muito importante. A associação, na realidade, é um conjunto de pessoas, né, que tem uma finalidade não econômica. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma determinada casa na praia. Aí você fala assim, olha, minha casa é um condomínio fechado. Não, condomínio fechado, aí nós vamos ter que ver se é um condomínio fechado ou se é uma associação. Em algumas praias, principalmente uma praia que eu conheço, nós temos um condomínio fechado, cujo requerimento foi pedido à prefeitura, e ele já foi constituído como um condomínio edilício, não é? Horizontal, ou seja, ele está fechado com muros, ele tem um portão, ele tem uma questão de identificação, não é? As ruas internas ali são ruas do condomínio, o condomínio que faz esse controle, o condomínio lá tem os seus funcionários, então ele é uma pessoa jurídica, vamos chamar assim, toda especial. Nós vamos ver daqui a pouco que você olhar bem, ó, o condomínio edilício não está aqui. Ele não foi arrolado pelo Miguel Reale como uma pessoa jurídica de direito privado, né? Então, mas a gente considera ele quase pessoa jurídica. Do lado tem a Associação dos Amigos do Juquiti, vamos chamar assim. Então, ali, a Associação dos Amigos do Juquiti se reuniram e constituíram uma pessoa jurídica de direito privado. E essa pessoa jurídica de direito privado, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é trabalhar no quê? No bem-estar das pessoas que moram ali. Então, o bem-estar das pessoas que moram ali passam por uma cancela,
por exemplo, verificar a observância das pessoas que estão entrando, das pessoas que estão saindo, passa, por exemplo, por um sistema de vigilância. Então, preste atenção, não é condomínio, é uma associação de moradores que se reuniram, constituíram, então, uma pessoa jurídica de direito privado com uma finalidade não econômica. A associação não tem uma finalidade lucrativa. A associação, normalmente, tem esta finalidade, que é o bem-estar dos seus associados. É lógico. Então, no caso específico, quem são os associados? Todas aquelas pessoas que residem, vamos chamar assim, naquele bairro, não é? Que são beneficiadas com esse serviço de portaria, que são beneficiadas com esse serviço de vigilância, que tem ali um parquinho, tudo construído pela associação. Então, é muito interessante isso daqui. Então, de um lado de cá, nós não vamos agora aprofundar, mas nós podemos aprofundar em direito das coisas, nós temos um condomínio todo fechado, todo murado, que o direito não considera pessoa jurídica, é quase pessoa jurídica. E do lado de cá, eu tenho uma associação, essa sim é pessoa jurídica de direito privado. E aí tem a cancela, tem todo o sistema de vigilância, mas uma pessoa jurídica não existe para o direito e a outra pessoa jurídica existe para o direito nessa condição de pessoa jurídica. Enquanto o condomínio, nós dissemos que é quase pessoa jurídica. Então, lembrando sempre, essa associação, então, vai ter uma finalidade social. A sociedade é diferente. A sociedade empresarial, ela é uma empresa. Então, nós vamos verificar nas nossas próximas aulas, em direito de empresa, e daqui a pouco até a gente vai tocar nessa questão, a finalidade da empresa já é diferente. A finalidade da empresa é de cunho econômico, isto é, ela busca aquilo que Karl Marx disse no livro Capital, que é a mais-valia, isto é, ela produz, ela presta um serviço, e qual é o intuito da sociedade empresarial? O intuito da sociedade empresarial é o lucro. Não é? Então, veja que interessante. Né? Então, ela já faz aí a primeira separação. A associação, então, não tem uma finalidade econômica, não tem, e a sociedade, então, já tem. A fundação é diferente. Né? A fundação, nós vamos ver daqui a pouco, que ela é toda especial. A fundação, ela é uma manifestação de entrega de bens. Isto é, alguém que vai criar esta fundação, se for uma fundação privada, porque a fundação também pode ser pública, e nesse caso é criada por lei, e a fundação privada, ou esta fundação de direito privado, né, que não é pública, que não tem esse interesse social, foi criada por um instituidor. Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, criado pelo Dr. Roberto Marinho, falecido Dr. Roberto Marinho, que é uma fundação que tem um objetivo de cultura, um objetivo de levar a informação às pessoas. Não é? Então, esta fundação, o Dr. Roberto Marinho deixou um determinado patrimônio para essa fundação, para que esta fundação, a partir deste patrimônio, possa, então, alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Levar as pessoas à cultura. Nós temos também a Fundação Ayrton Senna, não é? Que foi um patrimônio deixado pelo Ayrton Senna, para quê? Destinados justamente às pessoas, às crianças em especial. Então, o que acontece? As fundações, elas sempre têm uma finalidade muito bonita, né? E pode ser uma fundação criada por lei, uma fundação pública, a gente chama de fundação pública. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos a TV Cultura, que é uma fundação. Então, o que acontece? Essas fundações, elas já têm também essa finalidade muito bonita, enfim, mas que interessante. Né? A finalidade maior dela é o quê? É muito mais o povo do que, por exemplo, foi a Varig. Né? A Varig era uma fundação. Então, veja, a Varig era uma fundação e tinha quase que um status econômico de uma aviação que, em linhas gerais, até buscava o lucro. Né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu posso ter uma fundação privada e uma fundação pública. A fundação privada criada por um instituidor e a fundação pública criada por lei. Mas ambas, né, vão ter um patrimônio
destinado, né, alguns bens destinados vamos chamar assim, a fomentar a sua atividade fim, que, no caso específico do Roberto Marinho, é cultura, no caso específico do Ayrton Senna, é assistência às crianças. As organizações religiosas. As organizações religiosas são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. O que você pode ter uma certa dificuldade aqui, por exemplo, e até mesmo uma confusão, é com relação à Igreja Católica. Você vai dizer o seguinte, escuta, mas a Igreja Católica não tem o Vaticano? O Vaticano não é o Estado? Sim, o Vaticano está aqui, ó. É uma pessoa jurídica de direito público externo. É o Vaticano. Mas cada diocese do Brasil, né, cada paróquia é uma organização religiosa específica. Então, o que acontece? Nós temos lá o Vaticano, que é o Estado, que é uma pessoa jurídica de direito público externo, e cada paróquia, cada diocese, eu vou considerar como uma organização religiosa. E aí, sim, por ser pessoa jurídica de direito privado, ela vai estar dentro de uma legislação totalmente voltada para ela. Ela terá seus atos constitutivos, ela tem o seu CNPJ, enfim, ela atua, ela tem cheque, enfim, ela toda essa estrutura que eu falei da pessoa jurídica, cabe à organização religiosa. Nós temos aí também todas as outras formas de manifestação religiosa, né, que podem se manifestar fora de uma pessoa jurídica ou quando se organizam, não é? Quando estão mais aparelhadas, então elas se transformam destas pessoas para pessoas jurídicas de direito privado. Isto é, elas saem de uma órbita de atuação teológica, sem ter uma função de pessoa jurídica, e passam a ser o quê? Verdadeiras empresas, né? Verdadeiras pessoas jurídicas. Então, aí ela vai ter toda essa legislação da pessoa jurídica voltada para ela também. E, por fim, aí os partidos políticos, né? Os partidos políticos muito contestados, muito discutidos, mas que são pessoas jurídicas de direito privado. Então, eles têm lá os seus atos constitutivos, eles têm as pessoas que os representam, né? E lembro você especificamente que os partidos políticos, assim como todas essas pessoas, têm personalidade, essas daqui também. Então, elas têm os seus objetos sociais. Então, se você quiser observar qual é o objeto social de um partido político, é só pegar o seu contrato constitutivo. E lá vai estar qual é o seu objeto social. Não é? Por quê? Porque ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele tem personalidade jurídica. Então, e por estar dentro da legislação, dentro do arcabouço, e ser considerado uma pessoa jurídica de direito privado, pode e deve atuar na órbita civil dentro dos limites da legislação. Bom, então, fechamos essa parte. A outra classificação que nós temos é a classificação voltada à estrutura interna da pessoa jurídica. Então, aqui, o direito procura separar em duas partes. A universitas personarum, que é aquelas pessoas jurídicas que são principalmente constituídas por pessoas, então, pessoas e bens, e depois nós temos a Universitas Bonorum. A Universitas Bonorum, na realidade, ela é bem especializada. Ela é uma sociedade criada não com pessoas e coisas, mas só com coisas. Então, a fundação ela é criada a partir de um patrimônio. Lembra que eu falei? Por isso que ela é uma fundação. Então, o instituidor, você fala, mas o instituidor é pessoa. Sim, mas ela é criada com essa estrutura. Um patrimônio é destinado para que ele seja o fomentador do objeto social da fundação. Então, embora tenha uma pessoa que tenha criado esta fundação, mas o fundamento, o lastro, né, a gênese dela é a partir de vários bens deixados por esse instituidor para que eles sejam fomentadores do seu objeto social. Estas fundações são zeladas, inclusive, pelo Ministério Público. Por que pelo Ministério Público? Para verificar, especialmente, se não há desvio destes bens
que são, por exemplo, utilizados não para persecução, não para perseguição do objeto social da fundação, mas especificamente para os bolsos das pessoas que dirigem estas fundações. Então, aí o Ministério Público, compete ao Ministério Público zelar, então, por estas fundações. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a capacidade das pessoas jurídicas. Então, eu gostaria de dizer algumas coisas para você. Primeira coisa que é importante, você estudante de direito, importante você operador do direito, aquela pessoa que gosta do direito, que quer estudar, que tem prazer em estudar o direito civil. Olha, nós verificamos que lá atrás, não é, a capacidade da pessoa natural, ela variava. Não é? Ou seja, como ela variava? Sempre a partir do seu discernimento. Então, um bebezinho, como não tinha discernimento nenhum, era uma pessoa absolutamente incapaz. A capacidade da pessoa jurídica não está relacionada à idade dela, não está relacionada ao discernimento dela. A capacidade da pessoa jurídica está relacionada ao seu registro, ao registro dos atos constitutivos dela no cartório de registro de imóveis, no cartório de registro respectivo. E, no caso específico das pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ver daqui a pouco, né, pela legislação. Então, veja só, quando é que eu passo a ter capacidade? Quando eu registro meus atos constitutivos, no caso específico daqui, ou quando a legislação me cria, no caso específico aqui das pessoas jurídicas de direito público. Então, esta pessoa jurídica passa a ter capacidade, isto é, passa a ter aptidão para a realização dos negócios, para a realização dos atos da vida civil. Então, a partir deste momento, é que ela passa a se responsabilizar efetivamente por tudo aquilo que ela vai realizar na órbita civil. Então, lembrando sempre, né, que nós temos essa diferença da pessoa jurídica para a pessoa natural, observada essa questão da capacidade. Ora, se eu tenho personalidade, que é o registro dos meus atos constitutivos, se eu tenho personalidade, porque eu fui criada por lei, se eu tenho essa capacidade, eu posso me responsabilizar pelas coisas. Eu posso ser responsável por um ou outro coisa que eu queira construir, sempre observado que o meu contrato social, sempre observada a finalidade porque a lei me criou. Então, é muito importante isso, não fugir dos seus objetivos, né? Então, esta responsabilidade ela vai se dar em 3 campos. Né? No campo civil, não é? Que nós temos toda a responsabilidade vinculada à parte específica, né, da responsabilidade da pessoa jurídica, baseada em toda a legislação. Né? Na parte contratual, ou seja, quando a pessoa jurídica realiza com terceiros negócios jurídicos a partir de um contrato, que nós vamos ver, inclusive, um pouco para frente nesse curso, e na parte extracontratual, né, cuja responsabilidade está vinculada não a todo o arcabouço civil, mas especificamente a partir do ato ilícito, né, a partir do artigo 186. Todo aquele que causar prejuízo a outrem, né, por ação ou omissão, imprudência ou imperícia, inclusive no âmbito moral, fica obrigado a reparar o dano. Então, é o artigo 186 do Código Civil Brasileiro, combinado com o 927. Né? E seguintes, 928, enfim. Desconsideração da pessoa jurídica. Muito bem, esse é um ponto muito importante para nós conversarmos. Veja só que interessante, né? A pessoa jurídica ela tem toda uma construção. Então, nós vamos voltar aqui rapidinho para entendermos isso daqui, que isso daqui é um perigo e cai muito em prova, viu? Cai muito em prova. Olha, como o professor de direito gosta de perguntar sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que nós temos que observar? Qual é o nome do tópico? Desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem. Personalidade jurídica da pessoa jurídica. Quando é que inicia a personalidade jurídica? Com o registro dos contratos constitutivos no cartório competente.
A partir daí, a pessoa jurídica passa a ter o quê? Personalidade. Agora, olha que interessante, mas preste atenção, essa responsabilidade ela está limitada, por exemplo, ao seu patrimônio, ao próprio patrimônio da pessoa jurídica. Então, o que acontece? Eu tenho na pessoa jurídica 2 entes completamente diferentes. Primeiro, eu tenho a pessoa jurídica em si, que tem um patrimônio. E do lado de cá, eu tenho os seus sócios, que não tem nada a ver com a pessoa jurídica. Na realidade, a pessoa jurídica tem vida distinta dos membros que a compõem. Então, a pessoa jurídica tem uma conta corrente, a pessoa jurídica tem uma vida, o sócio deixa a pessoa jurídica, ele vai viver a vida dele. Ele tem a conta corrente dele, ele tem o carro dele, ele tem o capital dele, e a pessoa jurídica, por sua vez, tem o dela. Então, o que acontece? Nós temos aqui um verdadeiro muro de Berlim entre o sócio e a pessoa jurídica. Eles são muito próximos, mas eles não se confundem para fins o quê? Para fins de responsabilidade. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica vai até, em linhas gerais, ao seu capital social. Mas preste atenção, em 2 casos específicos, as ações contra a empresa podem passar a responsabilizar também os seus sócios. Então, o que acontece? Aí o pedido da ação, o pedido da responsabilidade, ele pula esse muro, ele derruba esse muro de Berlim aqui e vai alcançar o patrimônio dos sócios. É o maior perigo que nós temos para a pessoa jurídica. Um dos maiores perigos, eu acho que é o maior perigo para a pessoa jurídica. Por quê? Porque o sócio passa a responder por todas as coisas que a pessoa jurídica faz. Então, em linhas gerais, se nós não temos essa questão, é um muro divisor. Mas aqui a empresa e o sócio correm um perigo lascado. Por quê? Porque o advogado, né, o Ministério Público, o que ele vai pedir? O interessado, ele vai pedir que aquela personalidade jurídica, que na realidade, entre aspas, protege o sócio, evitando que as execuções, evitando que as responsabilizações passem da pessoa jurídica para o seu patrimônio pessoal, isso daqui vem a ruir. Em 2 casos específicos. Letra A, confusão patrimonial, artigo 50 do Código Civil. Então, quando a empresa e os sócios passam a ser a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. O seu Joaquim, lá, o dono da padaria, ele chega no final do expediente e fala, quanto é que tem no caixa aí? Ah, tem 2.000, me dá aqui que eu vou levar e vou gastar esse dinheiro. Aí a gente pensa o seguinte, um adiantamento de prolabore? Não. É um adiantamento de distribuição de lucro? Não. Ele foi lá e pegou do caixa da pessoa jurídica. Não, espera aí um minutinho. Então, ele está misturando o patrimônio. O patrimônio da pessoa jurídica é um e o patrimônio do seu Joaquim é outro. A partir do momento que ele começa a fazer essa confusão entre patrimônios, nós temos a figura da confusão patrimonial. E aí, nesse caso específico, cai o muro de Berlim. E aí, o interessado pode pedir o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Também chamado, artigo 50, também chamado teoria da penetração. É meio estranho, assim. Até quando eu dava aula, a gente falava assim, tinha pai que ia na faculdade e falava assim, quem é o professor aqui que está lecionando para minha filha teoria da penetração? Aí tinha que explicar, não, mas teoria da penetração é americana, não é? Vem do inglês disregard legal entity, não é? Que, enfim, lá e vai, até ele entender que a teoria da penetração é justamente a desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu falei que tinha um a mais. Além da confusão patrimonial, veja só o que pode ocorrer lá com a padaria do seu Joaquim. Desvio de objeto. Desvio de objeto. O que eu falei agora há pouco?
Eu falei assim que a pessoa jurídica, a partir do momento que ela registra o seu ato constitutivo, se ela for direito público, a partir da criação dela por lei, então o que acontece especificamente, pessoal? Ela passa, então, a existir para o mundo do direito, ela passa a ter responsabilidade, ela passa a ter personalidade, ela terá capacidade. E aí, dentro desse mundo, o que acontece? Desse mundo que eu falei, de personalidade, de capacidade, enfim, de tudo mais. Ela vai passar a exercer o seu objeto social. Isto é, o seu Joaquim, que é padaria, ele vende pão, ele vende frios, ele vende as coisinhas dele ali, mas ele não pode, um exemplo, vender lingerie. Por que ele não pode vender lingerie? Porque não está no objeto social dele. Então, o que acontece? Esse desvio de objeto... O que nós podemos considerar? Podemos considerar que a pessoa jurídica está trabalhando fora da órbita de atuação do seu contrato constitutivo. E, a partir daí, eu posso falar o seguinte, não tem confusão patrimonial, mas tem desvio de objeto. Então, ou um, ou outro, ou os dois, dá para derrubar esse muro de Berlim e fazer com que a responsabilidade da pessoa jurídica seja estendida, né, para o patrimônio dos sócios. E aí vai doer no bolso desses sócios, cujo patrimônio particular vai passar a responder também por estas dívidas, vai passar a responder também por estas obrigações destas pessoas jurídicas, o que muito provavelmente eles vão achar horroroso. Então, por favor, então você que é estudante de direito, você é operador do direito, qual é a orientação que nós devemos sempre dar para as pessoas jurídicas? Que evitem a confusão patrimonial e que evitem o desvio de objeto, para evitar a exposição à desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem. Os casos de extinção da pessoa jurídica, pessoal, você fala assim, qual é a extinção da pessoa natural, se você for lembrar das aulas passadas? Qual era? Era a morte. Então, nós tínhamos 3, lembra? A morte óbito, depois nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a morte presumida e nós tínhamos a ausência. De qualquer maneira, se você for lembrar, a gente usava até a expressão para o fim da pessoa natural, mors omnia solvit, ou seja, a morte dissolve tudo. Não é? Mas, no caso específico da pessoa jurídica, as possibilidades de extinção dela estão limitadas a 2 pontos, ao seu contrato social e às disposições de lei. Então, o seu contrato social, por exemplo, vai dizer quando ela vai se extinguir. Por quê? Porque, muito provavelmente, essa pessoa jurídica não tem prazo indeterminado de atuação na órbita civil. Ela tem um prazo determinado. E o próprio contrato social, o próprio ato constitutivo, a própria legislação, vai dizer que ela tem uma finalidade específica, que ela tem, vamos chamar assim, uma vida buscando um objetivo. Buscou esse objetivo, ela se extingue. E a legislação, então, vai dizer também quais são estes outros casos de extinção. De qualquer maneira, então, aqui não há uma morte física. Não é? Nós podemos dizer que aqui, entre aspas, né, o que mata a pessoa jurídica ou é o seu contrato social, nos casos por ele indicados, e na própria legislação. Muito bem. Por final, aqui, para a gente encerrar essa parte, o registro, nós já verificamos que é muitíssimo importante. Por que o registro da pessoa jurídica é importante? O registro da pessoa jurídica é importante porque somente esse registro no cartório competente vai dar a ela personalidade jurídica. Só é possível, né, por este registro no cartório competente. E aí ela vai passar a ter capacidade. Então, eu posso dizer hoje que o registro é uma das coisas mais importantes para a empresa? Não, é a mais importante para a empresa. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. Se você fosse me perguntar qual é a coisa mais importante que existe na vida de uma empresa, o registro do seu ato constitutivo no cartório competente, porque vai dar ela personalidade, vai dar ela capacidade. E, no caso específico das pessoas jurídicas de direito público, não há registro. Não é? Por que não há registro? Porque elas são criadas por
lei. No caso específico dos estados, da União e dos municípios, tudo isso daí está na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, além de permear todos os nossos direitos e garantias individuais, enfim, toda a questão de organização do Poder Judiciário, organização do Estado em si, tem lá especificamente, até por isso, né, toda essa nuance de criação de estados, de municípios e tudo mais. E as autarquias, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem toda o quê? Toda uma observância de uma lei federal, de uma lei estadual ou de uma lei municipal. Depende aqui se a autarquia é uma autarquia federal, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Medicina, né? Se é uma autarquia estadual, ou se é uma autarquia municipal. Então, aí, no caso específico, não é a Constituição Federal que vai dar a ela esta personalidade jurídica, esta capacidade. O que vai dar a ela personalidade jurídica e esta capacidade, então, não é um registro, é uma legislação federal, estadual, municipal, conforme for, então, né, o interesse do membro que cria esta autarquia pública. Muito bem. Então, nós estamos aqui, então, quase que encerrando o estudo de pessoa jurídica. Na próxima aula, nós vamos ver domicílio, e aí vamos estudar só mais um pouquinho da questão relacionada ao domicílio da pessoa jurídica, e aí, então, vamos passar para o estudo dos bens. Muito obrigado, mais uma vez, a vocês que estão nos assistindo, pela audiência, pela atenção, pelo carinho e pela gentileza. E até a próxima aula. Até logo, pessoal!